E aí? Uma coisa que eu prometi foi falar sobre a produção da própria marca, né? A gente começou falando sobre bermudas e camisetas, então eu vou desenhar mais ou menos um pouco como tudo funciona. Bom, a primeira coisa que você tem que ter é a modelagem. O que é a modelagem? Modelagem é o tipo da roupa, né? O desenho da sua roupa que o cortador vai cortar em cima daquela modelagem e a costureira vai costurar. Então o primeiro passo é a modelagem. O segundo passo, depois que você tem a modelagem pronta, é comprar o tecido, né? Primeiro, a modelagem é basicamente definir quais peças você vai fazer, tipo a modelagem de uma bermuda P, de uma M, de uma G e de uma GG. Então essa é a modelagem. Você tem um molde, são moldes, um molde para cada peça. Você define aquele molde e você vai produzir em cima daquele molde. Então a primeira coisa que a gente faz é a modelagem. Depois que a gente está com a modelagem pronta, a gente compra o tecido. Geralmente costuma render 1 por 1, 1 metro. Isso pode variar dependendo do cortador que você arrumar, da matriz que ele fizer. Então basicamente é 1 por 1, pode ser mais, pode ser menos, mas vamos colocar aqui 1 por 1 e a gente vai falar aqui de bermudas, 1 por 1. Então se você quiser fazer, por exemplo, 20 bermudas, você vai ter que comprar tecido. O tecido é 1 metro igual a uma bermuda. 1 metro é igual a uma bermuda. Depois que você comprou o tecido, você vai ter que cortar. Então você vai ter que arrumar um cortador de tecido. Sabe onde você vai encontrar isso? Na OLX tem. Procura lá por cortador de tecido ou em grupos de costura da sua cidade. Geralmente a costureira faz grupo de WhatsApp. Procura lá que você vai encontrar lá grupos de costura. Com a modelagem pronta, você vai comprar o tecido. Aí você vai definir quantas bermudas você vai querer cortar. Exemplo, 20 bermudas, 20 metros. Com o tecido em mãos, você precisa sublimar o tecido. O que é sublimar? Estampar. O tecido, a bermuda ela não é estampada. Você compra o tecido branco. E aí você define a sua estampa. Você vai contratar um profissional de arte para fazer essa estampa. Geralmente, vamos para o próximo passo, na estamparia. Na estamparia que faz sublimação. É o nome do processo que se dá a transferência da tinta do papel impresso para o tecido, se chama sublimação. Então depois que o tecido estiver compro, você vai mandar sublimar as bermudas, tá? O tecido completo, no rolo. Eles vão sublimar o tecido no rolo. Esse pessoal aqui da estamparia, geralmente tem uma coisa que você vai precisar que são artes de modelos já prontos, desenhos prontos para você colocar aí no seu tecido. Esse trabalho aqui, os 3 trabalhos aqui, a modelagem. Da modelagem você compra o tecido branco no rolo inteiro, manda o rolo para a estamparia, para sublimação, e eles vão imprimir no rolo a arte que você quer fazer, a estampa que você quer fazer para a sua bermuda. Daqui da estamparia, no rolo de tecido, ele vai para o cortador. O cortador vai pegar o rolo inteiro, sublimado, tá? O cortador, ele tem a modelagem. A modelagem vai para o cortador. Os moldes vão para o cortador. Ele vai estender aquele tecido numa mesa, colocar o molde sobre o tecido e vai cortar, ok? Então o cortador você consegue também encontrar no OLX ou em grupos de costura espalhados aí no Facebook da sua cidade ou com algum conhecido. Todo esse tipo de gente que você encontra através de conhecidos, grupos de Facebook. O que vende mais? M e G, tamanhos médios e grandes vendem mais. Então seu molde tem P, M, G e GG, M e G vende mais. Então você vai cortar dobrado. Um exemplo, para cada bermuda P que você vender, você vai cortar 2 M's e 2 G. Ou seja, isso se chama dobrar. Quando você faz isso, para cada P, 2 M's, 2 G e uma GG. Então você vai dobrar M e G. Você vai avisar para o cortador que você quer dobrar M e G, tá ok? Ficando pronto o corte, depois do corte ele vai para a costura. E aí então a costureira vai fazer o trabalho de fechar e terminar essa costura. Geralmente a costureira não tira linhas, tem que tirar a linha, passar cordão, colocar tag. A costureira finalizando isso aí, você vai para o acabamento. Vai descendo e a letra vai ficando pior, né?
vai para o acabamento. O que eles fazem no acabamento? Tira a linha, embala, coloca o cordão, que tem que passar o cordão, tá? A costureira, as máquinas que uma costureira precisa para fechar esse tipo de bermuda, do molde que eu vou deixar em anexo aqui, são as máquinas reta, overlock. Isso aqui, quando você for procurar a costureira, você já pergunta se ela tem essas máquinas. A reta, a overlock, a galoneira e a máquina de cos. A máquina de cos ela pode ser de 4 agulhas, tá? O nosso cos, que é aquele elástico que vai na bermuda, aquele elástico tem 4 centímetros. E a máquina de agulha ela tem 4 agulhas. A máquina de cos, 4 agulhas. Então, basicamente é isso. Faz a modelagem eu dei para você, tá aqui embaixo, é só você baixar para levar pro cortador. Tecido branco, você vai comprar o Tactel branco. Você vai comprar o Tactel branco para sublimação. Do tecido, você vai levar para a estamparia para eles sublimarem esse Tactel. Da estamparia, você vai levar para o cortador, pedir para ele dobrar MG, baseado na modelagem que você já levou para ele. Terminando, você vai levar para a costureira terminando para o acabamento, para ela poder tirar a linha, embalar, de repente se você quiser passar, isso tudo você paga. Eu vou dar uma ideia de quanto custa esse processo, baseado na minha produção hoje. O metro do tecido sai a R$ 8,50. Bom tecido. A estamparia sai a R$ 9,00 o metro sublimado. O corte sai a R$ 70,00. O rolo sublimado de 100 metros. A costura, a gente está pagando aí hoje R$ 6,00 por bermuda costurada. E o acabamento a gente está pagando R$ 2,00, tá bom? Basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo dentro do grupo do Mastermind. Se você não faz parte do grupo do Mastermind, ele é um grupo pago. Acesse o nosso direct para saber mais informações sobre como acessar o Mastermind.